Bom, queridos, eu queria começar a mensagem de hoje sobre reflexões sobre a riqueza, falando da história de 3 bilionários. O primeiro deles é o fundador e CEO e sócio majoritário da CVS, a maior companhia de medicamentos, de farmácias, nos Estados Unidos. William Conner. O segundo é um incorporador e construtor chamado Nathan Chappell. Também tem uma das maiores construtoras nos Estados Unidos, ele está sediado na Califórnia. E o terceiro é o inventor daquela bolinha que bate no chão e pula mais do que qualquer coisa, que todas as crianças no mundo têm. Chama Fred Cord. Este homem também tem uma fábrica de brinquedos e é um dos 3 bilionários sobre os quais eu quero falar. O que eles têm em comum? Primeira coisa é que são bilionários. Segundo lugar, é que todos eles são refugiados judeus que tiveram boa parte da sua vida em campos de extermínio. A história, por exemplo, do William Conner, ele, aos 12 anos, ele foi arrancado da sua casa, numa pequena cidade na Polônia, e foi levado para Auschwitz. Ele presenciou a morte dos seus pais e permaneceu 4 anos lá. Em 1946, ele vai para os Estados Unidos e chega em Nova York sem um tostão no bolso. E logo foi mandado para um orfanato. E desse orfanato ele foi enviado para uma família que o adotou aos 16 anos de idade. Por gratidão à terra que ele recebeu, ele, quando ficou adulto, estudou, foi trabalhar na área de medicamentos e acabou fundando a CVS, que é a maior empresa americana, maior farmácia, uma cadeia de farmácias nos Estados Unidos. Ele fundou também um centro hospitalar para tratamentos de doenças no fígado e digestivas, em gratidão à América, o país que o recebeu. O segundo, Nathan Chappell, também fugiu durante o período da guerra até 1943 dos alemães. Mas em 43 ele foi pego e foi levado também para Auschwitz. E lá ele permaneceu até o final da guerra. No final da guerra, ele era um desterrado. Seus pais também morreram e ele permaneceu até 1950 como homeless, como sem teto. No início dos anos 50, ele emigrou novamente também para os Estados Unidos, começou trabalhando como peão de obra e se tornou um dos maiores construtores dos Estados Unidos, também um bilionário. O terceiro, Fred Cord, ele foi um dos 9 sobreviventes do campo de extermínio de Treblinka. Só 9 pessoas dos milhares que para lá foram sobreviveram, e ele foi um deles. Mais uma vez, este jovem foi para os Estados Unidos e lá cresceu, desenvolveu ou descobriu a forma para fazer aquela bolinha que pula muito, enriqueceu e depois se tornou, não sei nem se está vivo hoje, mas se tornou um grande fabricante de brinquedos. Como eu disse, os 3 têm em comum o fato de serem judeus, de serem sobreviventes do Holocausto, de terem se tornado grandes doadores de fortunas para a obra social e terem vencido na vida. Qual será que é o segredo que esse povo conhece, que a maioria de nós não conhece? Todos eles nasceram e cresceram na Europa. E na Europa, durante o seu tempo,
as pessoas acreditavam que uma vez que você nasce numa classe social, você vai permanecer ali. Isso era tão introjetado na mentalidade europeia que jamais uma jovem que pertencesse a uma família abonada se casaria com um jovem pobre, porque eles acreditavam que aquela pessoa estava fadada àquele extrato social. Agora, essa visão não é uma visão do mundo moderno. Os gregos antigos já acreditavam assim. Sócrates e Platão, Aristóteles, todos eles acreditavam que aquilo que você vai se tornar depende da estirpe e do nascimento. Literalmente, Platão afirmava que alguns nasceram para mandar e outros para ser mandados. Mas o povo judeu nunca acreditou nisso. Aliás, o nome Ivri, que significa hebreu, é um nome que vem da raiz da palavra avar, que significa atravessar, ultrapassar. Porque foi o povo que atravessou o Mar Vermelho. Em hebraico, por exemplo, se você vai dizer a semana passada, você vai dizer Hashavua she'avar. Hashavua, a semana. She, que, avar, passou. Avar, portanto, significa ultrapassar, vencer, superar. No DNA intelectual do judeu existe este entendimento. Nós éramos escravos, mas fomos criados por Deus para ser livres. Se nos impuseram a escravidão, Deus nos fez ultrapassar o Mar Vermelho. Eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você nasceu para ultrapassar todos os obstáculos. Nasceu para prosperar, para crescer, para se desenvolver. Amém? Quantos creem? Digam eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês que, ainda que estejamos vivendo um tempo de crise, ainda que as perspectivas sejam diminutas, nós vivemos num tempo em que aqueles que crerem, aqueles que entenderem que Deus pode te levar a ultrapassar os obstáculos, vão prosperar, inclusive no tempo de crise. Eu quero aqui emprestar a vida de dois homens que você conhece muito bem na Bíblia, mas cujas vidas nos inspiram a falar sobre isso. O primeiro é Abraão. Gênesis capítulo 12, 1-3 diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na história de Abraão, tudo começou com um chamado. Na tua vida também há um chamado de Deus. Você sabia que você foi chamado para Deus? E o chamado de Deus sempre é para a grandeza. Deus não chama ninguém para retroceder, para diminuir, para perder. Ele chama as pessoas para um grande propósito. E neste propósito, se Ele tiver que intervir sobrenaturalmente, assim o faz. Mas quando a gente olha para todos os homens na Bíblia que passaram por transformações, houve um chamado de Deus, mas houve uma aceitação deste desafio por parte dos homens. Abraão teve que crer que a promessa de Deus se cumpriria, que ele se tornaria grande, que o seu nome seria grande, ou seja, que ele seria elevado, alçado a uma posição maior que ele tinha. Então a primeira coisa que você tem que acreditar, que embora talvez você não seja grande, o teu Deus é grande. Que o segredo do sucesso não está na tua capacidade e tampouco nas oportunidades que você tem. Em primeiro lugar, o segredo do teu sucesso está em entender que Deus é um Deus grande. E quando Ele chama os seus filhos, Ele os chama para a grandeza. Amém?
Deus tinha grandeza para Abraão, Deus tem grandeza para a tua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você pode não acreditar, mas Deus quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Amém ou não? Quantos vão aceitar esse desafio? Diga amém. A segunda verdade que a gente vê na vida de Abraão é que Deus nos chama sempre. Acredite no que eu estou te falando. Deus sempre nos chama para deixarmos a nossa situação de conforto. Abraão estava no conforto, ele vivia numa cidade chamada Ur, na Babilônia. Ur era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Abraão era de uma família boa, o pai dele era fabricante de ídolos. Você fabricar ídolos numa terra idólatra é um bom negócio. E Deus vem, chama Abraão e fala: você larga a tua família, o conforto, a proteção da tua família e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que eu prometo para você é que você vai ser muito maior do que aqui. E eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão deixou o conforto. A palavra acomodado vem de que raiz? Qual é o sentido de uma pessoa acomodada? Fulano de tal é muito acomodado. O que isso quer dizer? É um indivíduo que se acomodou, que procurou o conforto e ali permaneceu. Mas quando uma palavra se desenvolve dentro da linguística, ela acaba adquirindo outras nuances. Então aquilo que num primeiro momento, quantos aqui estão acomodados aí? Você está confortável onde você está? Tem alguma coisa demais nisso? Então uma coisa é você estar acomodado num momento em que você vai ouvir uma palavra, e outra coisa é você ter uma vida acomodada. Porque o acomodado não está se mexendo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus vai te tirar da zona de conforto. Quantos querem prosperar aqui? Diga: eu quero prosperar. Então se prepare para sair da zona de conforto. Veja o que Provérbios 6, de 6 a 11 diz. Presta atenção nesse texto porque ele tem muita sabedoria. Aqui é Salomão observando as formigas. E veja o que ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Salomão está dizendo o seguinte: preguiçoso empobrece. Se você utilizar a antítese, quem enriquece? Quem enriquece? Trabalhador. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus não te chamou para ser dorminhoco. Tem gente que gosta de dormir, tudo bem. Só que dormir, querido, se você dorme demais, você trabalha menos. E uma das necessidades de alguém que quer prosperar é trabalhar muito. Quantos querem prosperar aqui? Então não vem procurar emprego de 8 horas não. Tem aquele indivíduo que ele tem hora para bater o cartão. A hora que dá 5 para 5 ele já está indo embora. Não vai prosperar nunca. Quem prospera é aquele que faz além do que lhe pedem. É aquele que tem o desejo de ir além, de fazer o excelente. Amém ou não? Então esta busca pelo conforto, na verdade, é um problema sério para quem quer prosperar. Porque o conforto nos rouba a grandeza.
todos nós podemos alcançar a grandeza. Mas sabe, querido, na vida financeira, quem não arrisca não cresce. Talvez você esteja bem empregado, mas o indivíduo bem empregado nunca vai ser rico. Você tem que se arriscar a virar um empresário para poder ganhar dinheiro e ficar rico. O máximo que uma pessoa bem empregada alcança é uma estabilidade financeira. Até pode chegar a pontos de ter dinheiro para fazer o que quiser para a sua vida e para os seus filhos. Mas se você quer ganhar dinheiro e ficar rico, você vai ter que sair no risco. É confortável um emprego seguro. Mas se você deseja enriquecer, tem que se tornar um empresário. Na vida financeira, quem não trabalha duro não prospera. Na vida financeira, quem não tem ambição não enriquece. O conforto, queridos, nos rouba o potencial. Quem não é desafiado não atinge o seu potencial. O que é o potencial? O potencial é tudo que você pode vir a ser. Isso quer dizer que você vai se tornar aquilo? Não necessariamente. Um atleta, se ele não for desafiado a alcançar o melhor potencial, ele nunca vai se tornar aquele atleta. Alguém que busca uma vida intelectual, um artista, se não for desafiado, você sabia que nós utilizamos 10%? Quantos aqui sabem falar? Você fala português? Vocês me entendem? Por quê? Veio por osmose? Alguém te ensinou? Quantos aqui falam 2 línguas? Levante a mão. Quantos falam 3 línguas? Quantos falam 4 línguas? Quantos falam 5 línguas? Vocês têm potencial para muito mais. Vocês sabem que uma criança de 5 anos pode aprender 5 línguas ao mesmo tempo. Eu estou dando um exemplo de quão mal aproveitado é o seu intelecto. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você pode muito mais. Talvez você esteja acomodado. Talvez você prefira acreditar que você não tem jeito para línguas. Como não? Você não fala? Você não vai aprender uma outra língua de graça. Você vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que gastar tempo. Assim vale para tudo na vida. Pessoas acomodadas não prosperam. Abraão aceitou o desafio de Deus. Ele deixou toda a comodidade e foi perseguir o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Quantos aqui querem desenvolver na sua vida coisas novas? Quantos aqui tocam um instrumento? Levante a mão. Quantos tocam 2? Quantos tocam 3? Quantos tocam 4? Você pode aprender um instrumento. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: talvez você não seja nenhum gênio, mas se você se dispuser, você pode aprender a tocar um instrumento. Quantos aqui são empresários? Você já quebrou alguma vez? Olha a vida dos grandes empresários. Todos eles já quebraram. Alguns mais de uma vez. Mas por que eles prosperaram? Porque eles não desistiram. São obstinados para conseguir vencer na vida. Queridos, é assim na vida. As coisas não vêm de graça. Se você se dispuser a sair da zona de conforto, você vai passar por um monte de problemas. Mas uma hora você vai dar certo. E a promessa de Deus, que aqueles a quem chama, Ele capacita. Amém ou não? Agora, no final a decisão é tua. Quantas pessoas começam a aprender uma língua e desistem? E não aprendem de verdade. Quantos começam a aprender um instrumento e desistem? Porque não
conseguem vencer os obstáculos. Quantos empresários começam um negócio e desistem? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: você quer o sucesso? Tem que abandonar a zona de conforto. Amém? Quantos podem dizer eu creio? O conforto nos rouba a prosperidade. Quem se contenta com o cargo de gerente não vai se tornar um diretor. Quem se contenta com a diretoria não vai se tornar o presidente. Quem se contenta com o que alcançou não vai enriquecer. Faça além do que as pessoas esperam. Este é um princípio muito importante. Os jovens que estão aí, no primeiro emprego, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Se não tiver nada para fazer, fique lá. Deixa o teu chefe te ver. O que você está fazendo? Eu estou terminando um serviço aqui. Porque quando alguém vai ser alçado, geralmente você chama o que estiver perto. Muita gente começou a aparecer aqui na igreja, e eu confesso que às vezes eu ficava até encomendado. O que esse fulano está fazendo aqui? Eu não chamei ele para ficar, mas o camarada fica. Você manda ele embora, ele não vai. Chega uma hora que você tem que contratar, quem você contrata? Aquele. Conforto não vai te gerar prosperidade. Abraão abandonou o conforto. E eu quero te dizer que com a bênção de Deus, com a tua visão e com a consciência do teu potencial, você vai prosperar, não importa qual área que você escolha na sua vida, amém? O conforto nos rouba o propósito. Deus tinha um propósito para Abraão, de fazer dele uma grande nação. Mas ele só atingiu esse propósito porque ele se dispôs a obedecer. E não desistiu dele até que o propósito se completasse. Deus tem um propósito também para a sua vida. Primeiro você precisa conhecer. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui já sabem por que Deus te criou? Quantos não têm a mínima ideia? Levante a mão. Você precisa descobrir. Porque o teu propósito tem a ver com o chamado de Deus. Porque Deus primeiro estabelece o seu propósito, depois Ele chama no tempo. E quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele gera dons. E quando Ele dá os dons, Ele gera oportunidades. E as oportunidades, seja na dificuldade, seja no momento em que você vai ter problemas, elas vêm para te treinar, para te tornar uma pessoa apta para os grandes desafios que você tem. É muito importante a gente saber disso. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá um propósito, sempre será um propósito para nos prosperar. O conforto nos rouba a visão. O indivíduo que está confortável, ele só vê o seu mundinho. Se você quer prosperar, querido, você tem que aumentar a sua visão. Para aumentar a sua visão, você tem que, na tua área, estar perto das pessoas que vão te inspirar, te desafiar. Porque quando você recebe, por exemplo, eu confesso, nós estamos indo para um lugar que nós vamos pagar 5 vezes mais do que nós estamos pagando aqui. Não tem jeito. Ou você se arrisca, ou você não cresce. Há 2 semanas atrás eu fui convidado para pregar na igreja da cidade. Eu aceitei. Queridos, quando eu cheguei lá, em São José dos Campos, eu fiquei impactado. Eu nunca vi uma estrutura de igreja como essa. No Brasil não existe. E eu conversando com o Carlito Paz, eu falei: Carlito, me conta o segredo, o que aconteceu na tua vida? O pastor Carlito Paz. A igreja, ele acabou de construir uma igreja para 6.000 pessoas sentados. Tem uma escola para 1.000 pessoas, escola com propósito, funcionando já. A igreja dele saiu de 4.000 para 14.000 pessoas em 4 anos. Quando ele estava me levando para ver as coisas,
Deus começou a falar assim comigo: eu te trouxe aqui para você não temer. O mesmo Deus dele é o teu. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. E eu perguntei: qual é a sua área? Falei: quem sabe ele é um grande empresário? Ele falou: não, eu era um pastor de uma igreja batista tradicional. E Deus foi me dando oportunidades, eu fui entrando e aceitando os desafios. Hoje a igreja dele é a maior igreja da cidade. A estrutura é extraordinária. Ele até disse assim: se você quiser trazer o seu pessoal em qualquer área, nós damos cursos. Falei: lógico que eu quero. Mas eu saí de lá inspirado para aceitar esse desafio. Ele me disse assim: Lamartine, hoje as pessoas estão procurando lugares que lhes ofereçam algo. Ele falou: você tem uma palavra extraordinária. O que você precisa é aceitar o desafio de ampliar as suas tendas e dar um melhor conforto para as pessoas. Porque é maravilhoso o lugar, irmãos, e Deus vai dar os recursos para que nós estejamos lá crescendo, aumentando as tendas, para que muita gente se converta e entregue a vida para Jesus. Amém? O lugar é maravilhoso, vai ser sensacional. No ano do jubileu, olhe para a pessoa ao teu lado e diga: não tenha medo. Você precisa crescer em visão. Eu estou vendo aqui a Soraya. Posso dar o seu exemplo, né? A Soraya e o Edgar são dois empresários. Eles começaram com uma academia Biorritmo, né? Começaram com uma, depois foi aumentando. E o Edgar é um cara visionário e tudo, foi crescendo. Hoje, com a Smart Fit, né? Que é uma academia, vamos dizer assim, mais voltada para um público popular. Hoje vocês são os maiores do Brasil, não são? Da América Latina. Glória a Deus. Se você perguntar para eles, com certeza já tiveram medo de fazer algumas coisas, de dar alguns passos. Porque quando você se arrisca, você tem que correr atrás. Dá trabalho, mas você vai prosperar. Amém? Quantos aqui estão dispostos a deixar a zona de conforto? A terceira verdade que eu queria partilhar com vocês hoje é que Deus é um Deus que nos cria, nos inventa e nos reinventa. Então Deus nos chama para nos reinventar. E agora eu quero usar o exemplo de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, versos 2 e 3, a Bíblia diz o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Moisés foi criado no palácio no Egito, como filho da filha de Faraó. E aos 40 anos ele tem um grande baque, porque ele defende um hebreu e mata um egípcio, e ao ser descoberto ele é expulso. E ele desceu o caminho mais longo, de príncipe se tornou um pastor de rebanho de ovelhas. Para os egípcios, este era o cargo mais desprezível. Tanto é que muitos anos mais tarde, quando José está recebendo os seus irmãos e vai apresentar para o faraó, ele diz: vou pedir um favor, não conta para o faraó que vocês são pastores de ovelhas. Porque aqui entre os egípcios é a pior atividade que alguém pode ter. Então Deus permitiu que Moisés saísse do palácio e fosse até o fundo do poço. Quantos aqui já sentiram que alguma vez foram ao fundo do poço? Talvez você sinta que você está no fundo do poço hoje. Querido, o fundo do poço é o melhor lugar para Deus trabalhar com você. Porque mais profundo não tem para onde ir.
Diga para a pessoa ao teu lado, diga, o fundo do poço é o lugar onde você só pode subir. A partir daí é só subida. E Deus também chama Moisés e diz para ele: Moisés, achou que eu tinha acabado o meu trabalho com você, né? Está enganado, meu querido. Vou fazer de você um libertador. Nessa altura da vida, Moisés já era um velho, já tinha 80 anos. E ele começa a apresentar algumas objeções para Deus. Deus, eu sou pesado de língua, eu sou gago. E se você ler o texto, em nenhum momento Deus discorda dele. Provavelmente ele era mesmo. Mas o que Deus disse para Moisés: Moisés, o que eu vou fazer com você, não é porque você é bom, é porque eu sou bom. E o que Deus está me mandando te dizer, a grandeza que Deus vai te levar, não é porque você é grande, mas porque Ele é grande. Talvez você esteja se sentindo pequeno, mas Ele é capaz de te levar a outros patamares, amém? Moisés não era especial, Deus é especial. Cutuca a pessoa ao teu lado e diga: não é você que é especial, o teu Deus que é especial. E Moisés aprendeu que quando Deus chama alguém, Ele não vai usar da normalidade, Ele vai usar do extraordinário. Talvez você tenha entrado aqui se achando ordinário. Eu gosto demais de línguas, né? A palavra ordinário, ela significa aquilo que é normal. Mas o normal acaba se tornando pejorativo, é ou não? Que indivíduo ordinário. Em qualquer língua, ordinary. Ordinary em inglês é comum. E o extraordinary, ou extraordinário, é fora do ordinário. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é ordinário, mas um ordinário bom. Mas o teu Deus é extraordinário. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Moisés via a sua impossibilidade, a sua limitação. Eu sou velho. Se eu não pude vencer o faraó aos 40, como é que eu vou vencer aos 80? E Deus olha para Moisés e diz assim: eu estou te chamando para te reinventar. Quem inventou também reinventa. Quem chama, capacita. E é interessante porque Moisés aceita o desafio. E vocês conhecem a história. Deus se vale de todas as formas e mostra o seu poder e tira o povo do Egito. Só que o povo chegou no deserto e novamente se encontrou no estado de incredulidade. Por causa disso, não entraram na terra prometida por 40 anos. E o interessante é que o livro de Deuteronômio é uma palavra que vem do grego. Deutero é segundo, e nomos, lei. Deuteronômio é a segunda lei. Porque no final dos 40 anos, quando o povo está para entrar na terra, Moisés, durante 30 dias, sem cessar, pelo menos umas 12 horas por dia, ele pregou a lei de novo. 30 dias. E agora aqui não é o Moisés gago, mas é o Moisés loquaz, o grande pregador. O que foi que aconteceu? Deus reinventou Moisés. Ele pode reinventar a tua vida também. Eu quero dar o meu testemunho. Eu, quando era adolescente, quando eu descobri a música, eu queria ser músico. Eu não fazia outra coisa na vida a não ser tocar. O dia inteiro com o meu violão para cima e para baixo. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele disse: eu tenho para você um chamado para o ministério, mas eu tinha uma característica, que eu falava com o meu instrumento. Eu fiz parte, quando eu era adolescente, todos os pais dos meus amigos no prédio não queriam que eles andassem comigo, porque eu era uma péssima influência. Mas eu agradeço a Deus por um casal, eles eram pais de um amigo para quem eu dava aula de violão.
E eles então me convidaram para ir para o movimento de jovens da Igreja Católica ali na Pompeia, ao lado ali do São Camilo. Quantos de vocês conhecem aquela igreja? E eu fui para lá. Eu gostava demais deles, achava que eles tinham uma família funcional, eles me trataram de maneira diferente dos outros pais que ficavam dizendo: anda com esse menino, ele vai te levar para o mau caminho. E eu fui para lá, e durante todo o tempo que eu estive lá, eu só tocava. Eu nunca abri a boca para falar nada. Nunca me colocaram em nenhuma posição de liderança. Eu era o líder da música. Imaginem vocês, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus me chama para o ministério. Com menos de um ano de convertido, eu fui convidado para tocar, para ser o pianista do grupo de Vencedores por Cristo. Eu acho que a maioria aqui não conhece, né? Porque Vencedores por Cristo é para os mais velhos. Mas nós cantamos muitos cânticos dele. Hoje nós cantamos o Salmo 96. Cantai ao Senhor, Vencedores por Cristo. Então eu fui para uma equipe de 40 dias no Rio Grande do Sul. E Vencedores tinha por objetivo treinar as pessoas. Usava da música como instrumento para evangelizar, mas treinava os jovens. E naqueles dias eles foram dividindo. Quem ia pregar nas igrejas e tal. Eu sempre dizia: eu não prego, eu só toco. Até que um dia o Zé Ronaldo me chamou e disse assim: olha, é o seguinte, se você não pregar, eu vou comprar uma passagem e você vai embora amanhã. Eu falei: mas eu não sei pregar, o que eu vou fazer? Ele falou: não, eu vou escrever num papel um esboço e você vai pregar tudo que eu escrever lá, mas você vai ter que ser treinado, você está aqui para isso. Primeiro dia eu fui pregar numa igreja, primeira igreja batista de Porto Alegre. Tremia que nem uma vara verde. Aquele que acreditava que não podia falar. No primeiro dia que eu preguei, comecei lendo o papel. Da metade para o fim eu larguei o papel e deixei Deus me usar. Quando eu fiz o apelo, quase 20 pessoas foram à frente. A partir daquele dia, me tornei o pregador oficial do grupo. Aí quando alguém falava: quem quer pregar? Eu já... Deus me deu uma oportunidade. Me colocou debaixo de pressão. Eu aceitei. E hoje, já devo ter pregado na minha vida pelo menos uns 5.000 sermões. Cresci, aprendi, me desenvolvi, busquei e, sobretudo, encontrei um significado para a minha vida. Eu não fiquei rico, porque pastor honesto não enriquece vivendo da igreja. No entanto, queridos, eu sou próspero, tenho uma vida abundante, as obras das minhas mãos prosperaram por causa da graça de Deus, porque eu me dispus. E eu posso dizer para você, talvez aquela área de impossibilidade seja a área que Deus queira te usar. E a impossibilidade para o homem é a possibilidade para Deus. Amém, glória a Deus. E Deus faz isso. O Nathan Chappell, por exemplo, foi sem teto. E o camarada que começou sendo sem teto, foi trabalhar como peão de obra, se tornou um dos maiores construtores americanos. Isso é o que o teu Deus pode fazer. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: não olhe para a tua impossibilidade. Não olhe para a crise. Descubra qual é o chamado de Deus para a tua vida. Sabe, gente, quando Deus nos chama para mudar, muitas vezes a mudança acontece na crise. Você sabia que o primeiro inventor do automóvel foi o Henry Ford, que fez do automóvel em escala. O primeiro modelo foi o Ford T, que foi lançado no ano de 1908. Agora imagine para vocês a crise. Eu vou ler aqui alguns dados. Foi lançado em 1908. Em 1914, já estava vendendo 250 mil automóveis por ano. Agora imagine para vocês os empresários de carruagem.
Vou dar um detalhe aqui para vocês. No ano 1900, o setor de carruagens empregava 110 mil pessoas nos Estados Unidos. Os que construíam, os que reparavam, os que comercializavam. Havia em torno de 250 mil ferreiros nos Estados Unidos. Quando o automóvel começou a crescer, a maioria desses quebrou. Em pouco tempo havia mais automóveis do que carruagens em todo o tempo. Toda crise pode te levar ao fracasso ou você se reinventa. Teu negócio quebrou, Deus abriu uma outra porta. Eu te garanto que muitos daqueles que estavam no negócio das carruagens, muitos daqueles não quebraram, se reinventaram. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: aproveite dessa crise e deixa Deus te reinventar. Amém? Agora, querida, toda ruptura, toda mudança é dolorosa. E eu quero fazer aqui também até uma colocação. Talvez o teu casamento precisa de ser reinventado. Talvez você esteja vivendo uma crise no teu casamento, mas Deus pode mudar isso também. Amém ou não? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nenhuma área que Deus não possa transformar. Ele é aquele que nos criou, é aquele que é capaz de nos transformar e nos reinventar. Amém? Eu quero terminar essa palavra te dizendo que do jeito que Deus chamou a Moisés, do jeito que Deus te chamou, que chamou a Abraão, Ele também te chamou. E quando Deus chama, Ele não chama só para salvação. Todas as pessoas na Bíblia foram chamadas com um propósito. Não é isso? José seria aquele que seria o provedor da nação de Israel no tempo de fome. Daniel se tornou o primeiro-ministro de 3 reinos. Davi se tornou o guerreiro de Israel e se tornou rei. Esther se tornou rainha, não para ser bela e viver no conforto, mas para salvar o povo do decreto de Amã. Deus tem uma razão para a tua existência. E às vezes a gente vê esses ícones, estes grandes homens e mulheres, a gente pensa que, puxa vida, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa ordinária. Mas mesmo você sendo ordinário, como todos nós somos, o teu Deus é extraordinário. Querido, se você crer que Deus te chamou para a grandeza, você vai sair daqui hoje diferente do que você entrou. Você não vai aceitar o não como resposta final da sua vida. Você não vai aceitar uma demissão de um emprego como a pior das coisas que poderia te acontecer. Porque o teu Deus que te chamou é aquele que te ama, é aquele que quer te usar e quer fazer a tua vida uma vida significativa, irmãos. E juntamente com o cumprimento desse propósito, vem a provisão. Nem todos vão chegar à riqueza, mas todos podem prosperar. Existe uma coisa na hermenêutica, que é a doutrina da interpretação, que diz o seguinte: toda vez que uma palavra aparece na Bíblia pela primeira vez, ela define o sentido. E a palavra prosperar no hebraico é tsaliar. Diga, tsaliar. Ela apareceu a primeira vez quando Abraão manda o seu servo ir para a terra da sua parentela trazer uma esposa para o seu filho Isaque. O servo, por sua vez, pede que Abraão ore por ele para que ele prospere no seu projeto. A palavra prosperar na Bíblia significa alcançar o propósito para o qual o indivíduo foi estabelecido. No caso do servo de Abraão, era conseguir encontrar uma noiva para Isaque.
Mas o que Deus está dizendo para você, que Ele deseja prosperar na sua vida, que Ele te chamou e que Ele vai te dar condições, dons, oportunidades. Quando você não puder lidar com os adversários, Ele vai agir sobrenaturalmente. Mas que nenhum de vocês, se dispuser a ir até o fim, vai fracassar. Quantos aqui creem nessa palavra, nessa promessa de Deus? Prosperidade na Bíblia é isso, é cumprir o propósito. Então primeiro você tem que descobrir qual é o seu propósito. Para que eu existo? Para que eu nasci? Eu sei para que eu nasci. Eu toco piano, toco violão, mas eu não nasci para usar desse instrumento para a glória de Deus. Ele pode até ser usado, e muitas vezes eu uso da música para adorar, para compor, mas o objetivo da minha vida é o que eu estou cumprindo agora, ensinando a vocês a palavra de Deus. Querido, quando você está no centro da vontade de Deus, você tem alegria, prazer de fazer o que você faz. Você vê uma pessoa, um empresário, que está no centro da vontade de Deus, ele tem alegria, porque ele entendeu que o seu negócio não é só para gerar dinheiro. Por exemplo, a Soraya, citei 3 americanos, certamente ela tem retorno financeiro, mas muita gente fica mais saudável, morre mais tarde, fica mais bonito. Eu estou falando tudo de coisas que eu não faço. Aliás, ela já me propôs muitas vezes, vai lá, eu nem vou te cobrar. Nunca fui. Como é que é? Já quis mandar, mas não tem jeito, irmãos. Aliás, tem jeito. Deus vai me reinventar. Glória, esse é um milagre tão grande quanto alguns de vocês aí devem estar achando. Aqui está uma prova de que isso que eu falei tudo é verdade. Você sabe, gente, que eu fui uma criança magra, eu fui um adolescente magro, eu fui um jovem magro. Eu casei com 72 quilos. Se vocês virem uma foto minha do meu casamento, vocês vão falar, não, o pastor deve ter matado esse cara, pegou um outro. Magro. Eu fui pesar 80 quilos depois dos 30 anos, hoje eu tenho 125. Eu fui transformado para pior. Deus fez uma obra por dentro, agora precisa fazer por fora. Mas vocês acham que essas coisas todas que eu estou pregando não me desafiam? Porque se eu decidir hoje para valer, eu posso me tornar uma pessoa saudável. Sim ou não? Deus está dizendo isso para você. Você precisa querer. Queridos, acordar, outro dia eu estava lá nos Estados Unidos, né? Meu genro levantou 6 horas da manhã. Acordar cedo não é problema para mim. 6 horas eu já estava lendo, fazia umas 2 horas. 6 horas da manhã eu falei, uai, que hora que começa a tua escola? 8h30. Eu falei, onde você vai? Vou correr. Que eles deviam estar uns 3 graus. Eu falei, você está maluco, né? Está noite ainda. Ele falou, mas se eu não correr agora, não tem outro horário. Quantos aqui querem prosperar? Saia da zona de conforto. Descubra qual é o teu chamado. Persiga o teu chamado. Deixe a zona de conforto. Continue crendo. Esteja próximo de pessoas que vão te influenciar, que vão te dar mais perspectiva, maior visão. Creia no sobrenatural de Deus. E a tua história, meu querido, vai ser uma história de dignidade. Não importa qual tenha sido o início dela, importa qual pode ser o fim dela. O teu passado não determina o seu futuro. O seu fracasso não é o teu fim. Deixe Deus te reinventar. Com certeza, tua vida terá muito mais
significado. Cada um de nós tem a sua área de dificuldade. Eu confesso que essa questão de disciplina física é o meu calcanhar de Aquiles. Se você pedir para eu orar 5 horas, tiro de letra. Se você pedir para eu ler 10 livros numa semana, eu leio numa boa. Mas se você pedir para eu não comer um docinho... O Lucas, o meu cunhado, ele ri, né, muito comigo, porque toda vez que eu vou começar um regime, a Lília fala, mas você vai comer isso? Eu falo, mas isso tem pouca caloria. Aí eu falo, não, porque está lá, essa massa tem 500 calorias só. Só quero o molho ao sugo, fora o queijo, fora as outras coisas. Então, a verdade é a seguinte, se você não se dispuser, você não vai alcançar o seu objetivo. Prosperar é um chamado de Deus para todos nós. Porque a prosperidade é o instrumento de Deus de te levar a cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós precisamos mudar a mentalidade. Eu quero te pedir que cada um de nós aqui, Senhor, seja desafiado pela Tua palavra. Que nós acreditemos, ó Deus, que o Senhor é capaz de cumprir o Teu propósito na nossa vida. Mas que no final das coisas, da decisão, sempre será nossa. Eu peço, Senhor, que cada vida que entrou aqui, eu não conheço a história de cada um. Mas o Senhor sabe como foi a sua criação, como foi a educação que os pais deram, quais as influências que eles receberam. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer, nesse tempo de crise, abençoar cada um dos teus filhos de maneira extraordinária. Nós somos seres ordinários, mas o Senhor é extraordinário. Que a decisão seja tomada hoje. Querido, se você quer entregar alguma área da tua vida hoje, levante a tua mão. Fica de pé. Levante a mão para o céu. Espírito Santo, o Senhor pode fazer uma obra no nosso espírito, mudar a nossa visão, mudar o nosso estado de ânimo. E o Senhor pode, Senhor, nos apontar a direção, como o Senhor chamou Abraão. O Senhor pode mostrar a cada um de nós o nosso chamado. Qual é a área que nós vamos atuar, de maneira que nós daremos glória e honra para o Teu nome. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, de pé, para te dizer, eis-nos aqui. Diga, eu aceito o desafio. Diga para o Senhor, eu aceito o desafio de ir além, de prosperar, porque na minha prosperidade o Teu reino será engrandecido. Perdoa-me, Senhor, se eu estou na zona de conforto. Desafia-me, Senhor, a ir além, a fazer o que tem que ser feito, para que o Senhor realize em mim a Tua vontade. Prospera as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos marcou, o Senhor nos separou para glorificarmos o Teu nome neste mundo, Senhor. Ajuda-nos para que cada um de nós creia que fomos chamados para a grandeza, e cada um encontre o instrumento de alcançar essa grandeza e servir ao Senhor nesta terra. Prospera os nossos caminhos,
Este é o nosso pedido e a nossa entrega, Senhor. E que a tua graça maravilhosa, que o amor do nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com teu povo todos os dias, até o fim.